Bem, amigos do grupo Pra e parceiros da Ouro TV, mais um episódio do Histórias de Destaque chegando até você. São narrativas que visam impactar a sua vida, são histórias emocionantes que com certeza vão te inspirar a você dar a volta por cima, a você entender que os momentos são desafiadores, mas que nós temos um Deus maravilhoso nas nossas vidas, que cuida, que zela, que nos ampara e que é capaz de nos tirar de qualquer lugar ruim que nós estejamos. E eu vou pedir para você que está nessa sintonia conosco, que você já curta aí, comenta, compartilha, aperta o dedinho aí no sininho, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos chegar aos quatro cantos dessa cidade, aos quatro cantos do nosso país, levando essa história de hoje, porque eu tenho certeza que você vai se impactar. Bom, meus amigos, é com muita tristeza no coração que nós vamos narrar essa história, mas ao mesmo tempo com muita alegria, porque nós temos a oportunidade hoje de receber aqui no estúdio da Ouro TV uma das protagonistas da violência, não somente urbana, mas uma violência institucional, uma daquelas violências que tira a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, porque quando nós vemos notícias dessa natureza, é de entristecer o semblante. Então, já vou avisar para você que se em algum momento a emoção tomar conta do programa, é porque o caso realmente é muito emocionante. Eu tenho o prazer de receber ela, que protagonizou um dos maiores momentos de violências no Rio de Janeiro, ela que foi atingida por uma bala, por quem deveria proteger, por quem deveria zelar pela vida, por quem deveria trazer segurança ao cidadão. Todos lembram? 24 de dezembro de 2024, quando nós estávamos nos assentando nas nossas mesas para ceiar com as nossas famílias, para comemorar o nascimento daquele que veio para salvar o mundo, para salvar a nação, nós fomos impactados pela notícia que a Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Washington Luiz, atingiu com 31 tiros de fuzil o carro de uma família e Juliana Rangel foi atingida na cabeça. Mas hoje eu tenho o prazer de receber com muita alegria Juliana Rangel aqui no estúdio da Ouro TV e contar para todos nós essa história de superação. Estou recebendo também a Deise, que é a mãe da Juliana, está conosco aqui no estúdio, e nós vamos trazer para você essa história impactante, uma narrativa que vai mudar a história da sua vida. Juliana Rangel, obrigado por você ter coragem, por você encarar de frente esse grande desafio de aparecer na frente das câmeras, falar tudo isso que aconteceu com você. Essa câmera é toda tua, pode se apresentar, fique à vontade. Olá, gente. Sou Juliana Leite Rangel. Quero muito agradecer à Ouro TV pela oportunidade de contar um pouco aqui minha história, minha superação de vida. Muita gratidão a todos que vão ver também o podcast, que para mim é muito importante. Muito obrigada. Juliana, é com muita tristeza, Ju, vou chamar já de Ju, que é pra Claro. gente... Eu tive o prazer de estar na casa da Juliana hoje, eu mesmo fui buscá-la para nos entrosar um pouco mais. Agradeço, Deise, pela hospitalidade, pela forma que você me recebeu, que você recebeu aqui a Ouro TV. Quero já deixar registrado um grande abraço para o seu pai, para o Alexandre, que eu tive o prazer
de conhecer lá, chegando para almoçar, naquele momento do almoço ali. E, Alexandre, eu deixo registrado para você um grande abraço. Você é um guerreiro, você é um lutador, você é um cara que tem muito para nos ensinar, porque essa história é uma história que mexe com as nossas vidas, porque aquele que tem o dever de proteger, de guardar, de assegurar, comete uma atrocidade dessa, de mexer com as nossas estruturas, com a estrutura da família, com a estrutura do cidadão. Com certeza. Ju, você poderia contar um pouco sobre quem você era antes desse ocorrido? Claro, Beto. Antes eu era uma pessoa independente, tinha minha casa, morava sozinha no apartamento, na verdade. Era uma pessoa que não tinha fé em Deus, vivia assim, com uma tristeza profunda, não sabia o motivo, nada para mim estava bom. E hoje eu, assim, já adiantando, hoje eu sou uma pessoa que sou muito grata, pequenos detalhes eu fico muito feliz. E hoje eu sei valorizar cada detalhe do meu dia a dia, como o almoço com a minha família. Tantas vezes eu quis fazer isso lá e no hospital eu não pude fazer. Antes eu era uma pessoa muito, posso dizer, ingrata a Deus. Esse reconhecimento, Ju, é muito importante. Bom, mas você que está nessa sintonia conosco, você já começa a perceber que a Juliana, ela é uma jovem, cheia de sonhos, trabalhava, tinha uma vida profissional ativa, agente de saúde, não é isso? Sim, Agente de saúde na Prefeitura Municipal de Belford Roxo, foi em busca dos seus sonhos, conquistou o seu apartamento, conquistou a sua independência financeira e tocava a vida. E num belo dia, em família, ela e a dona Daisy, Sim. junto com o pai, junto com o irmão, junto com a cunhada, estavam dentro do seu veículo, 24 de dezembro de 2024, indo fazer o que todas as famílias estavam fazendo. Com certeza. Uns na cozinha, naquele dia a dia do dia 24, que nós já sabemos como é que é a rotina, Sim. outros em deslocamento para casa de familiares, Sim. e foi exatamente nesse deslocamento que essa tragédia encontrou a família. Foi. E aconteceu o que já foi noticiado pela televisão, pelo rádio, pela grande mídia. Nós não vamos aqui focar nesse ponto. Nós não vamos aqui criticar os policiais, nós não vamos aqui levantar nenhuma bandeira. O que nós estamos aqui é para mostrar essa história de superação. sim, Beto. Superação. Cada dia uma nova superação. Muito grata. Perfeito. Deixa eu te perguntar um detalhe. Eu quero primeiro dizer para você, Ju, que você fique bem à vontade, tá? Você tem a liberdade de responder ou não responder. Se você se sentir emocionalmente abalada, porque todos nós sabemos que você ainda está em processo de recuperação. Sim, A gente sabe que é um momento delicado lembrar de tudo isso, mas isso cada vez mais te amadurece, te prepara para enfrentar novos desafios. Eu vou perguntar agora para a dona Daisy. Dona Daisy, Foi. fica à vontade, se apresenta, fala para nossas câmeras. O que você sente dentro do teu coração com tudo isso que aconteceu? Graças a Deus, hoje a Ju está do seu lado, mas foram momentos tenebrosos, terríveis, ameaçadores. Com certeza. Pode ficar à vontade. Quero aqui estar agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui podendo falar sobre o fato que aconteceu e dizer que eu estou muito grata a Deus e a todos por hoje estar aqui. Eu não queria estar aqui contando esse fato triste que aconteceu na nossa vida, Claro. trágico, mas queria dizer o quanto eu estou grata a Deus por ter me dado essa dádiva aqui de Deus aqui comigo aqui novamente, gente. Dizer o quanto eu sou feliz agora nesse momento de ter minha filha aqui do meu lado. Foi Deus que me devolveu ela.
porque foi triste, tudo que aconteceu foi muito, muito triste mesmo. Glória a Deus. Glória Glória a a Deus por Deus. isso. Nós temos que reverenciar o nome do Criador, Pode crer, porque é Ele que tem o dom de dar e de tirar a vida. com certeza. E, nesse momento, Ele concedeu um novo nascimento a Ju. Pelo que ela falou, ela hoje acredita mais em Deus, ela hoje tem a fé dela mais consolidada. Hoje, com certeza, ela vai valorizar mais os momentos em família, Com certeza. como ela mesmo colocou, né, Ju? Sim, um fato, Beto. E eu gostaria de saber de você, Ju, se você, como é que está sendo a tua recuperação, tanto no quesito físico, mental e emocional. Você está sendo assessorada? Existe algum grupo que te procurou para te proporcionar isso? Como é que está sendo todo esse processo? Beto, o processo é longo e é aos poucos. Nenhum grupo me procurou. Quem me ajuda muito ainda é o hospital, Adão Pereira Nunes. Inclusive, quero mandar um beijo pro meu fisioterapeuta, Pablo. Ele é muito gente boa, tá me ajudando bastante a voltar a andar, porque eu ainda faço físio. E mentalmente é muito difícil, Beto. Às vezes, me dá uma tristeza muito grande, mas eu só de pensar que eu tô aqui viva, que eu tive a segunda chance, eu deixo isso para trás e continuo na minha meta. Perfeito. E você tem que ir quantas vezes por semana nessa fisioterapia? Como é Eu que isso vou acontece? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Sim, E a PRF, que é a instituição a qual deveria ter a obrigação de zelar pela segurança das estradas, proporcionando o ir e vir do cidadão com segurança, foi quem proporcionou toda essa tragédia. A PRF está te dando algum apoio? não. O único apoio que eles me dão, na verdade, é o transporte para mim até o hospital. Isso eles me dão, mas fora isso, infelizmente, não. Infelizmente. Perfeito. Então, nós vamos levantar aqui um protesto Sim, no momento oportuno. Nós vamos levantar um protesto e levar essa informação até a sociedade, para que a sociedade tenha conhecimento dos bastidores dessa grande tragédia, Sim. né? Dona Deise, sim. aconteceu a tragédia, graças a Deus, a Ju passou pelo processo de recuperação, uma menina financeiramente ativa, Com certeza. tanto que ela relatou que já tinha conquistado o apartamento, mobiliou o apartamento, morava sozinha. Olha que bonito, né? Muito, muito bonito. Sonhos conquistados. Sonhos conquistados. E num determinado momento, esses sonhos foram interrompidos. Foi. E daí para frente, como é que vive? Como é que se sustenta? Porque precisa comer, precisa tratar, precisa de remédio, precisa de acessórios. Como que isso tudo aconteceu? Então, a Juliana, a gente, graças a Deus, olha, como eu estive falando, né, com ela, enquanto eu estou grata a todas as pessoas, quanto elas são solidárias, porque a Juliana, nesse momento, ela está sobrevivendo, comprando suas coisas necessárias, né, que ela precisa, através das doações que ela recebeu, porque a gente não teve, assim, a gente não teve nenhum auxílio da parte que aconteceu. E Juliana, assim, era totalmente dependente já tinha um apartamentozinho dela, como você falou, mobiliado, e a gente nunca imaginou estar passando por uma situação igual a que a gente está. E hoje a gente se vê assim, o único que está trabalhando nesse momento é o pai dela tenta suprir com as necessidades dela, só que não é o suficiente, gente. A gente precisa, né? Precisa de ajuda ainda, que só está o pai dela trabalhando. A gente necessita das necessidades de Juju, porque, nossa, quem era Juju, tudo bem, né? Que há males que vêm, que dizem que vem para o bem. Só que nesse caso, teve coisas boas que aconteceu, mas também a gente precisa mais de auxílio, a gente precisa de estar dando esse auxílio para Juliana. Porque, poxa, até então ela era uma pessoa normal, que trabalhava, tinha o dinheiro dela, pagava as contas dela, era uma menina responsável. Onde ela morava, todo mundo amava ela. Quando aconteceu, nossa,
todo mundo indo lá falar com a gente. Juliana é uma pessoa muito amada. Eu queria, sabe, poder estar podendo que a justiça fosse feita. Nesse caso, que ela pudesse estar tendo a ajuda que ela precisa. Entendeu? E até agora nada. Mas a justiça será feita. E assim espero, né? A justiça será feita. Tem que ser feita. Nós temos que acreditar, né? Se nós não acreditarmos, é a falência. Poxa, pois é. É a falência do poder público, das instituições, de quem deveria zelar, cuidar, dar segurança. Nós temos que acreditar, porque é isso que nos motiva. Que a gente não seja só mais um caso, né? Mas é importante nós evidenciarmos que o povo brasileiro é muito solidário. Nossa, né? Olha, eu estou... Num bate-papo assim que nós tivemos na vinda para cá, sim, você relatou que nós precisamos agradecer o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Porque chegaram doações do Brasil inteiro, né? Sim. Brasil inteiro. Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Como é que você conseguiu mobilizar tudo isso? Foi só a mídia mesmo? Eles foram voluntariamente fazendo contato? Como é que isso aconteceu? Assim, quando aconteceu, né, o pai dela, infelizmente, tomou um tiro na mão, não pôde trabalhar. E a gente falou assim, e agora? E agora? A Juliana também não está recebendo, né? O pai dela tem que trabalhar. Aí as pessoas mesmo tiveram uma ideia, falaram assim, gente, vamos pedir ajuda, a gente não está fazendo nada demais. Vamos tentar, né, pedir para ver como é que ia ficar. Gente, a gente não esperava que a gente ia ser tão, assim, eu vou te falar, as pessoas tão solidárias que a gente pegou, ficou assim, nossa, como é que as pessoas são solidárias. Quando o pai dela fez, o pai dela chegou a fazer um vídeo, botou nas redes sociais, nossa, na mesma hora começou a chegar ajuda daqui, ajuda dali, ajuda, sabe, foi tanta ajuda que eu não sei nem agradecer ao Brasil inteiro. Foi todo mundo ajudou. E hoje, tanto que a Juliana, hoje ela necessita das coisas, e hoje a Juliana ainda vive através das doações que foram feitas a ela. O pessoal é muito solidário, eu quero agradecer de todo o meu coração, principalmente a Rádio Gaúcha, que eu te falei, né? Que, olha, eu não tenho nem palavras para agradecer o que eles fizeram pela gente. Tem algum radialista lá especial? Você lembra? Ele chegou a falar o nome dele, só que assim, a Juliana tinha acabado, recém-chegada do hospital, eles assim, logo quando souberam que a Juliana teve alta, eles ligaram pra gente, conversaram muito com a gente, e ele chegou a falar o nome dele, ele deu o link também, e acabou que na hora assim eu não bati. Mas eu quero agradecer muito, que eles ajudaram demais, o pessoal lá de Gaúcho, Santa Catarina. Quero deixar registrado Nossa. Aqui para esse radialista aí lá do Rio Grande do Sul, gaúcho. Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha. Isso. Fica aqui registrado esse agradecimento, essa gratidão que vocês também ajudaram a mobilizar. Nossa, e através da mobilização de todos, essas contribuições chegaram até vocês e de alguma forma supriu. Até hoje está aqui a Juliana, assim, claro, né, que não dá para tudo o suficiente, mas eu fiquei muito agradecida pelo que todos fizeram. Olha o que eu recebi de mensagem do pessoal também de lá e, sabe, eles ajudaram muito. O Brasil todo, mas em especial a Rádio Gaúcha, o pessoal de Santa Catarina. Ajudaram muito. Você informou que veio doações do Brasil inteiro, Do né? Brasil inteiro. Inclusive Duque de Caxias. Duque de Caxias. O município do Rio de Janeiro, o qual a Juliana mora. Isso. Também foram muito benevolentes? Foram sim. Olha, eu até então, eu nunca tinha participado assim de coisas dessa... Nunca aconteceu comigo, com a minha família. Perfeito. E quando aconteceu comigo, eu não tinha ideia de quantas pessoas são solidárias. Como as pessoas são solidárias. E quando aconteceu comigo, eu falei, gente, olha, logo assim que ele botou o vídeo, começou. Eu fiquei assim, gente, como as pessoas são solidárias, meu Deus, obrigado. E aquilo ali, ó, você acredita que logo assim que aconteceu, aquele dinheiro que foi doado deu pra gente pagar as contas, fora as compras que a gente recebeu do supermercado, um supermercado, eu posso falar o nome do supermercado? Pode não, pode falar. O supermercado Rio Sul, do São Bento, doaram pra gente uma compra de R$1.000 pela situação que a gente estava, e a gente recebeu muita cesta básica, chegavam lá na minha porta, eu não sei quem,
Sabe, as pessoas pegavam, eu estava no hospital, aí chegava a minha nora e falava, sogra, chegou aqui essa cesta básica, o que eu recebi de cesta básica, gente, obrigado, eu agradeço de todo o meu coração. Obrigado por tudo. Eu preciso deixar registrado ao pessoal do supermercado Rio Sul do São Bento Isso. um agradecimento e dizer para vocês o seguinte, para todos os empresários, todos os amigos, o Brasil todo, o município de Duque de Caxias, o município de Belford Roxo, onde a Ju trabalha, Isso. continuem mandando ajuda, porque o recurso acaba. A Ju não está trabalhando, o pai dela está com dificuldade. Está trabalhando, mas se encontra com dificuldade, porque é ele que segura a onda toda. E hoje as despesas da Ju são altíssimas, porque existe todo um cuidado, todo um zelo com remédios, com acessórios e equipamentos, comida, Alimentação. que é a alimentação, e a gente precisa mobilizar mais uma vez para que a Ju consiga se recuperar com mais paz, com mais controle emocional, com mais equilíbrio emocional, porque como deu para perceber, a Ju era uma menina muito agitada, né, Ju? Sonhadora, corria atrás, trabalhava, e isso, de uma certa forma, mexeu com você. Queria que você falasse um pouquinho para essa juventude hoje acelerada, para essa juventude hoje que está passando por cima dos valores. Fala um pouquinho para os jovens. O Beto era uma pessoa realmente muito agitada, fico muito agoniada de ainda não estar andando 100%, tá ainda na minha luta de fisioterapia. Me doeu muito, o Beto me doeu muito quando minha mãe falou, entreguei seu apartamento. Nossa, eu chorei muito, porque isso me doeu muito. Mas eu quero falar, gente, era melhor que ter essa família com a gente. Porque depois de que isso aconteceu, eu vi quem estava do meu lado, minha mãezinha, que estava todo dia comigo no hospital. E eu quero agradecer muito, gente. Nem tudo é diversão, bebida. Eu fumava muito. E hoje em dia eu vejo que são pequenas coisas que eu vou conquistar de novo com o tempo, com calma. Eu estava muito apressada, muito afobada em tudo, mas com o tempo eu sei que vai tudo voltar, Beto. Eu sei. Vai voltar porque nós servimos a um Deus que ele é o dono de tudo. E ele é o dono da vida. Foi ele Com que te certeza. deu a vida de volta. Mas isso que você está falando, Ju, ele é muito importante, porque você não tem noção da contribuição que você está dando à humanidade. Olha só como é que a coisa já toma uma dimensão que nós não conseguimos ter noção dessa proporcionalidade. Hoje você pode dirigir para um jovem através das câmeras e relatar para o jovem que você disse que fez um vídeo para os jovens com relação ao uso do cigarro. Sim. E para evitar o uso das drogas. Isso é muito lindo, isso é muito bacana, isso é uma contribuição humanitária. Porque você foi vítima disso. Você disse que fumava e você quase perdeu a sua vida, porque na recuperação foi muito mais difícil, porque o pulmão, num determinado momento, estava muito comprometido. O próprio médico diagnosticou isso. A Deise está um pouquinho mais estruturada. Vou deixar a Ju dar uma recuperada no emocional. Tu pode relatar um pouco sobre isso? Sim, porque teve um momento lá que a Juliana, ela teve uma infecção, né? Uma infecção no hospital. E estava tudo assim, eu estava tão animada que estava todo mundo falando, olha, a Juliana está tendo melhoras. Toda vez que eu ia, o médico falava, a Juliana está tendo melhoras, a Juliana está assim. Aí sabe aquela alegria, está todo dia melhorando? E teve um certo dia, né, que infelizmente eu cheguei lá, o médico falou, olha, mãe, vem aqui, eu quero falar com você, que infelizmente a Juliana, ela teve uma pequena piora e foi uma infecção no pulmão. Aí eu falei, mas no pulmão? Aí ele falou assim, sim, no pulmão. Aí me perguntou, né, se ela fumava, e eu peguei e falei, fumava. Só que eu não tinha ideia de quanto tempo a Juliana fumava, né, Juliana? E quando ele me perguntou, aí eu falei assim, você sabe quanto tempo? Aí eu falei assim,
Olha, que eu saiba, eu acho que eu tenho uns 3 anos. Mas ela não tinha 3 anos que fumava. Aí a minha sobrinha, a Gabi, falou assim: não, tia, ela não tem só isso, não. Eu falei: não. Ela falou assim: não. Aí eu peguei, ela estava ainda lá no CTI, né? Eu olhei para ela, falei: doutor, eu vou perguntar para ela. Mas ela não estava falando. Eu peguei e falei assim: Juju, tá ouvindo? Aí ela tava ouvindo. Eu falei: você tem quanto tempo que você fuma? Aí ela fez assim, ela não podia falar, ela fez assim com a mão, né? Aí eu falei: eu me assustei, falei: 10 anos? 10 anos? Falei: como assim 10 anos? Eu não estou acreditando. Aí o médico: agora eu estou entendendo qual é o motivo de tá tendo essa infecção no pulmão. Era coisa assim que ela não tivesse feito, a recuperação dela ainda tinha sido melhor, mas aí ela ficou um certo tempo ainda tentando combater a infecção que o cigarro provocou no pulmão dela, depois de tudo isso que aconteceu devido ao uso de cigarro. E o médico foi bem claro com ela e conversou com ela, não foi, Ju? Pode falar um pouco? Fala. Foi bem claro e falou: você ainda tá aqui porque você era fumante. Ali, eu falei: gente, eu não posso mais voltar a fumar, não posso. Não quero isso pra minha vida nunca mais. Fora, né, Beto, que eu fiquei com aquele negocinho na boca Meu pra Deus. respirar, foi horrível, foi horrível. E ali eu falei: como é que pode, né? A gente sabe que faz mal, só que, sei lá, na nossa cabeça a gente continua fazendo. Não tá fazendo tão mal, a gente começa a ter essa ideia. Fala para os jovens. Jovens, cuidado. Pessoas também com mais idade, cuidado, que olha, passei um perrengue lá no CTI com esse negócio de cigarro. E prometi a Deus, eu falei: Deus, se você deixar eu voltar a comer, gente, eu sempre brinco muito, sou morta de fome mesmo. Falei: eu paro de fumar, parei. Mas, gente, espero que ninguém precise chegar nesse ponto que eu cheguei para parar de fumar. É verdade, é verdade. A gente percebe que esses momentos de resiliência que você passou, porque na verdade foi só você e Deus mesmo, né? Foi só Deus. Foi Deus te tratando, foi Sim, Deus te melhorando. Hoje, apesar de todos os pesares, você é uma pessoa que foi devolvida para a humanidade, um grande testemunho, e que você pode, através desse seu testemunho, transformar vidas. Isso é lindo, isso não tem preço. Há pessoas que vão dizer assim: poxa, mas precisava chegar nos extremos? Quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Sim, sim, falou tudo. Quem somos nós? O verdade, Beto. importante é que você está aí, fazendo isso que você está fazendo, Sim. tendo essa coragem, tendo esse empenho. E eu vou te dizer mais: a gente não está aqui por acaso, porque Deus, ele não une vidas, ele une propósitos. Nossa. Hoje você tem um propósito diferenciado na tua vida. A gente percebe isso ao longo da nossa conversa no carro que nós viemos tendo. Você acabou de declarar para mim o quê? Poxa, nós estamos procurando uma igreja. Isso. Não deixa de encontrar essa igreja, já que vocês estão procurando. Sim. Porque você vai ver o quão é maravilhoso servir ao reino de Deus. E quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer assim: gente, quantas vidas eu salvei com aquele meu testemunho. Eu tenho que parabenizar você pela tua resiliência, pela tua luta pela vida, independentemente das circunstâncias e da forma como tudo aconteceu. Parabenizar também a dona Daisy Obrigado. pela garra, por ter observado a filha praticamente morta dentro do carro, que foi aquela Nossa. sensação que você teve. Para mim, ela estava morta ali, Beto, quando eu vi. Para quem está nessa sintonia conosco, Sim. vamos fazer um parênteses. Hum. Você não percebeu que o carro estava sendo alvejado de tiro, porque no momento que vocês estavam na rodovia, também aconteciam os fogos em comemoração ao Natal. Sim. Foi. Conta para mim, aquele momento em que o seu marido diz assim: alguma coisa pegou na minha mão. Foi Tu tipo pode assim. falar sobre isso? Sim. Quando a gente já estava chegando próximo ali, eu estava no celular com a minha irmã, estava desejando a ela, minha irmã que mora no Ceará. Débora, um beijo.
Aí eu tava desejando para ela, Feliz Natal, minha irmã, que seu Natal seja assim, né? Falando, desejando tudo. E tava os fogos, pá, pá. Eu até cheguei a falar para Débora assim, mas quando eu cheguei a falar para minha irmã assim, Débora, tá tendo muito fogos. Depois eu falo contigo, minha irmã. Quando eu chegar lá na casa da Jéssica, eu falo com você, Jéssica, minha filha, lá em Itaipu. Chega lá, minha irmã, eu ligo para você. Aí ela falou, tá bom. Só que você acredita que na hora que tava dando esses fogos, eu achei que era fogo, estava muito alto, já eram os tiros. E eu cheguei a pegar, né? Aí eu escutei meu marido falando assim. Só que a gente já estava vendo aquela luz ali, né? Aquela coisa toda, mas O eles iam passar. giroscópio da viatura, né? Isso. E a gente chegou a ver, e eu conversando, a gente conversando dentro do carro, né? E ele chegou e falou: eu vou dar aqui passagem. Ele comentou, não foi, Juliana? Eu vou dar passagem para eles. Ele deu. Só que eles não pegaram, não foram, ficaram atrás da gente o tempo inteiro. Aí ele pegou, vou pra pista, né? Que eu tava. Tá bom. Aí daqui a pouco ainda continuou, ele falou assim: alguma coisa me acertou. Aí eu olhei ainda brincando com ele, que ele é meio dramático, né? Aí a gente pegou e falou assim, aí eu olhei para a cara da Juliana e a Juliana ficou assim, aí continuamos conversando. Quando o vidro estourou, quando a gente sentiu o vidro estourando, aí ele, desde estão dando tiro no carro. Aí quando ele falou, estão dando tiro no carro, aí o desespero foi grande, que a gente viu o vidro estourando e a gente até então não sabia de onde estava vindo aqueles tiros. Para mim, a gente estava no meio de uma troca de tiro. E aí ele falou, abaixa, abaixa. A Juliana também falou, abaixa. E todo mundo se abaixou, mas eu acho que, infelizmente, a Juliana não deu tempo ela se abaixar. E foi tiro para tudo, foi lá, olha, gente, olha, foi muito tiro, foi 31 tiros. E, sabe, até então eu acho que foi aquela adrenalina foi tão grande que ele não sentiu a mão dele. Olha, acertou a mão dele feio, o dedo dele quase arrancou fora. E a gente, naquele momento ali, para mim era fogos, para mim tudo aquilo era fogos. E quando o carro parou, que eu cheguei, que ele conseguiu puxar o carro abaixado dentro do carro, puxou o carro e conseguiu encostar. A gente ficou parado assim, olhando pro outro, assim, abaixado. Mas até então a gente não sabia o que estava acontecendo, o que aconteceu aqui atrás com meus filhos. E eu olhei assim para ele, ainda veio mais 2 tiros. Eu falei, caramba, a gente vai ter que sair desse carro agora, que estão metralhando o carro ainda. Quando eu desci, que eu bati no teto do carro, que eu vi que era a PRF, eu não acreditei. Eu peguei e fiquei assim, aqui, vocês estão malucos, aqui é uma família. Aí quando foi que eu peguei e pedi pro meu filho descer, desce a minha nora, desce Helena, desce Daniel, desce Juliana. E quando eu vi meu filho lavado de sangue, eu falei, meu Deus, atingiram meu filho, eu pedi para ele levantar a blusa, eu e meu marido. A gente levantou a blusa dele, não era ele que tinha sido atingido. Aí eu falei, Juliana, desce. Quando eu olhei, Juliana, desce. Quando eu olhei, ela estava toda lavada de sangue, estava caindo assim dentro do carro. E eu peguei e falei, meu Deus, a Juliana foi atingida. Aí eu corri pelo outro lado. Quando eu abri a porta do carro, tava nela caída, com aquele, deu para ver o ferimento na cabeça dela. Eu cheguei, eu não acreditei, sabe? Quando eu vi aquela cena, eu não acreditei. Eu falei, não acredito no que está acontecendo, meu Deus. E eu peguei e botei a mão assim em cima para ver se aquilo era real. Quando eu botei, cheguei até e espetar um pouco a minha mão, que eu te falei que estava cheio de pedaço de osso. E eu, para mim, aquilo, até naquele momento, aquele desespero, para mim era massa cefálica, né? Eu falei, caraca, o Juliano tomou um tiro na cabeça. Aí eu comecei a gritar que eles tinham matado minha filha. Eles se jogaram no chão, mas não socorreram a Juliana nem um minuto, entendeu? E foi tudo assim que aconteceu. E eu vi o desespero para mim. Aí o que eu fiz na hora que eu vi minha filha baleada? Eu fechei a porta do carro, falei, eu não quero nunca mais, eu não quero ver essa cena, eu não quero ver essa cena. E comecei a gritar, gritei, até na hora que aqueles PM chegaram. Bom, para você que está nessa sintonia conosco, você começa a perceber que é um drama, que é emocionante. É por isso que a gente entra num determinado contexto da história e a gente espera a emoção acalmar um pouco, o emocional refrescar, e a gente volta a tocar no assunto. Vocês conseguem perceber o despreparo emocional, profissional de agentes da segurança pública que têm o dever de zelar, de proteger, de dar segurança ao cidadão. E ao eles perceberem a besteira que eles fizeram, porque a palavra tem que ser dita dessa forma, uma besteira, uma atrocidade, um crime, um homicídio. Graças a Deus não se concretizou o homicídio, porque a Juliana está aqui. Mas
uma instituição chamada Polícia Rodoviária Federal, com seus agentes tão bem preparados, mas que, na realidade, demonstrou uma desqualificação profissional, uma falta de equilíbrio emocional, porque uma vez constatada a besteira que foi feita, a primeira coisa que deveria ser feita era providenciar o socorro. Verdade. Mas tão despreparo profissional, emocional, o equilíbrio, que eles ficaram atônitos. Ficaram. Eu escutava, assim, eu dando aquele desespero, aquele meu desespero todo, eu só escutava, eu não sei quem falava. Chama o bombeiro. Como é que eu vou chamar o bombeiro naquela hora ali, meu Deus? Eu não tinha como É chamar. eles que têm o preparo para isso. Pois é, ninguém chama o bombeiro. Eu falei, meu Deus. Então, nesse momento, chega uma viatura da polícia militar. Não, assim, os PMs falaram que quando foi muito tiro, eles falaram que estavam na cabine, que tinham acabado de fazer a ceia, tinham acabado de chegar naquela cabine ali, perto ali onde eu te falei, onde eu te mostrei. Perfeito, tem uma cabine da polícia militar ali. Eu nunca reparei, eles falaram que estavam ali, e eles falaram que escutaram os tiros, escutaram assim, eles falaram um pro outro que é tiro. E na hora que eles viram, né, tudo que eu postei, que eles viram meus gritos, meu desespero, de certa forma, eles falaram que eu chamei a atenção também deles, né? E eles viram, eles acharam também, eles acharam que era bandido, por ele estar dando tiro, realmente, eles iam dar um apoio para a PRF. Quando o carro encostou, achando que era bandido, porque eles estavam dando tiro em cima, e quando chegaram lá, era uma família. Bom, aí a gente percebe que os policiais militares chegaram para dar apoio à Polícia Rodoviária Federal, mas, porém, com equilíbrio emocional e com um preparo para saber identificar de que aquele carro não se tratava de bandidos. Sim. Isso é importante nós frisarmos para quem está nessa conexão conosco. E vamos deixar uma homenagem? Vamos sim, com certeza. Policial Fernandes, Leite, Carlos, os três, que estavam de plantão naquele dia. Naquele momento, naquele lugar. E que chegaram no momento onde estava acontecendo o fato, mas eles tiveram o equilíbrio emocional, policiais preparados para enfrentar o desafio com a bandidagem na rua, mas ao mesmo tempo saber diferenciar que, embora a Polícia Rodoviária Federal estava alvejando um carro, não se tratava do carro de bandidos, e sim do carro de uma família. E eles perceberam isso, intercederam, que de uma certa forma houve uma intercessão por parte da polícia militar, mas eles foram muito além. Eles tiveram a percepção de perceber que Juliana estava dentro do carro, passando por um momento muito delicado e que, se não houvesse um socorro imediato, a vida da Juliana estaria indo embora. E os policiais, muito bem preparados... Eu vou te falar, Beto, se não fosse eles, eu tenho certeza que a Juliana não estava aqui. Porque eu não tive capacidade nenhuma de ver minha filha baleada. Eu só sabia gritar. E se eles não tivessem aparecido naquele momento ali, eu vou te falar, ela tinha morrido. Porque assim eu fiquei sabendo que chegaram a chamar o corpo de bombeiro, chegou depois de 40 minutos. Nesses 40 minutos, o que o diretor Tiago falou? Foi tudo o socorro, foi tudo o tempo de socorro. Se a gente vai esperando o bombeiro chegar, onde é que estava a Juliana agora? Debaixo da terra. E eu te falo, eles que tiveram a coragem, entraram dentro daquele carro, o Fernandes entrou, que eu me lembro, o Leite atrás, e ele verificou a Juliana, perguntou onde ela está, falei, tá ali. Ele foi lá, ele falou, sua filha ela tá viva. Ai, olha, gente, ele falou, a sua filha tá viva, vamos socorrer. Eu falei, ela tá viva? E ele falou assim, tá, vamos socorrer. Nossa, foi tão rápido o que ele fez, sabe? Ele foi um anjo que chegou ali, gente. Olha, foi um anjo enviado por Deus. Os três. E nesse momento, os policiais rodoviários federais estavam em desespero, né? Um deitado no chão. Batendo com a mão. Quando eu desci do carro, eu lembro que quando eu desci do carro, que eu bati no teto assim, falei, aqui é uma família. Mas até então, quando eu me deparei com a polícia, eu fiquei sem entender nada. Aí eu falei assim, quem tá tirando, eu pensando, quem tá tirando a gente é a polícia?
Eu falei, meu Deus, eu pensei que era uma troca de tiro, que era bandido, né? Eu pensando. Aí quando eu falei assim, aqui é uma família. Aí eu vi, daí parei com ele, ele não tava com fuzil, ele falou assim pra mim, vocês que estavam atirando na gente. Aí eu falei, vocês estão malucos, a gente não tem nem arma. Aí eles ainda quiseram dizer que a gente estava atirando neles. Cara, eu acho que naquele dia tava muita fogos pra lá. E eu não sei se a gente passou um determinado ali naquela hora ali, estavam chorando muito fogos, eles achou que era tiro. Mas graças a Deus que, olha, a gente não atirou em ninguém, a gente nunca teve arma e foi verificado isso, entendeu? E em nenhum momento eles ficaram deles, já que aprontaram, isso aí aconteceu isso, vamos socorrer, já que fizemos uma besteira, vamos socorrer. Ninguém socorreu, gente. Então, E se não fosse a PM, os policiais Fernandes Leite e Carlos, eu não sei, cara, como é que teria sido isso? os policiais militares Fernandes Leite e Carlos, fica Sim. aqui registrado esse ato de bravura da parte de vocês, Bravura. que, diga-se de passagem, queria que você mesmo falasse sobre isso. Eles foram recompensados de alguma forma dentro da corporação por esse ato de bravura? Sim, eles Fala foram, um pouco eles sobre foram isso. promovidos, né? Agora eu não sei te dizer o que eles foram promovidos, mas eles agradeceram muito a gente. Tu sabe, Juliana, dizer em que eles foram promovidos? Eu não sei te dizer o que foi, mas eles foram promovidos sim. Eu fiquei tão feliz, gente. Eles agradeceram a gente também, falou que eles são muito agradecidos a gente, pela gente ter reconhecido, ter falado deles. Eles falaram que não fizeram isso em troca de reconhecimento, que foi uma coisa que eles falaram, eu sou pai, eu tenho família. Perfeitamente. Falaram isso pra gente, não foi, Ju? Sim, falaram. E também eles souberam me socorrer, porque eu estava me engasgando com meu próprio sangue. Um deles falaram. E eles me socorreram de jeito assim, sentado. Por isso que minha mãe não conseguiu ir comigo no carro. Não consegui com a Juliana. Porque eles falaram que me deixaram de um jeito que eu não ficasse me engasgando. Olha, cara, eles são umas pessoas maravilhosas e profissionais 10 também. Souberam me socorrer, souberam... Cara, 10, muito 10. Eu sempre falo que eles são meus heróis humanos, Beto, porque eles salvaram a minha vida. E você vê, né? As pessoas falam mal, né? Falam mal da PM. Gente, eu sei que tem a PM, não acerta o tempo inteiro, não acerta, eu sei. Só que no meu caso, graças a Deus, eu só tenho coisas boas para falar da PM. Foram eles que socorreram minha filha e hoje ela está aqui. Se não fosse eles ali naquele momento, naquela hora, naquele exato momento ali, ela não estaria aqui, eu tenho certeza que não. Então nós vamos nos ater à presença dos policiais que ali estiveram, que é o Fernandes, né? Fernandes. É o Fernandes, o Leite e o Carlos. Isso. E, mais uma vez, nós temos que falar. Sim, nós temos que exaltar. Porque nós vivemos um momento tão negativo no aparelho policial, especialmente no Rio de Janeiro, que quando nós nos deparamos, encontramos policiais com essa competência, né, com esse preparo emocional para saber diferenciar uma situação de outra, interceder e conseguir salvar uma vida, Poxa, a gente precisa registrar esse momento com sim, veemência. com certeza. E quero deixar também, pode ser você mesmo que faça a homenagem ao Coronel Menezes, que esteve lá no hospital, fazendo uma grande homenagem a Juliana junto a eles. Nesse dia foi tão emocionante, eu não esperava. E Coronel Menezes, né, chegou lá com um buquê de flor para Juju e com os 3 policiais que salvaram a vida. Foi a primeira vez que a Juliana viu. Eu comentava com ela, Juliana, você está aqui porque 3 policiais te socorreram, te tiraram daquele carro lavado de sangue. Eles não pensaram 2 vezes para te socorreram. E eu falei com ela. E ela até então não conhecia, né, Ju? Quando eles chegaram lá foi tão... Gente, eu só tenho a agradecer ao Coronel Menezes, aos policiais da PM, Leite, Fernandes e Carlos, que estiveram lá naquele momento também fazendo a homenagem. E eles merecem toda a homenagem que esse mundo possa dar. Porque eles sabem, eles viram meu sofrimento, minha gritaria, meu desespero, e não pensaram 2 vezes para ir lá nos ajudar. E eu quero agradecer. Obrigado, Coronel Menezes, obrigado aos policiais, obrigado a vocês todos que estiveram fazendo parte desse salvamento. E hoje, olha aqui o resultado, gente. Olha aqui minha Juju. Obrigado, gente. Fica registrado aí uma homenagem também ao Coronel Menezes, comandante-geral da Polícia Militar,
que, aliás, visitou a Ju, fez uma Visitou. homenagem, Sim. e meu amigo Jonathan, ele que é o cara que manda em tudo aqui, tá? É ele que manda nos botãozinhos ali. Quero deixar também registrado um grande abraço, uma homenagem para ele, porque sem ele, nada aqui acontece. Ele é que é o cara. A cabeça, Consegue botar né? aquela homenagem aí do Claro. Coronel? Coronel Menezes e o Fernandes Leite e o Carlos. Isso. Fez uma homenagem que nós Fizeram uma vamos... homenagem linda. Nossa, a gente não esperava com um buquê de flor, com a blusa do Fluminense, né, Ju? É que sou tricolor. Nós né, vamos Beto? chegar lá. Nós estamos primeiro nos policiais. Eu tô sabendo. Vai chegar a blusinha lá, vocês vão Eu ver. tô sabendo que você teve com o Cano. Aí, Olha aí, um dia, gente, foi muito lindo. seu Coronel Menezes. Obrigado, Então, Coronel. Obrigado de todo o coração. Esse dia foi muito lindo. Ah, foi entregue pelas mãos dele, ó. Foi. Minha blusinha. Ali, aquele ali é o Leite. Leite. Leite, Carlos e Fernandes, né? Isso, eles estão aí. São os policiais bravos. Ó, atrás é o Fernandes e lá Defende no a canto é o vida, Carlos. né? É, defende vidas. A gente vem aqui brindar a tua recuperação. Eu quero muito agradecer vocês. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Exatamente. E Você meu alto-falante não é de qualidade, não, tá, mãe? Ai, de lá, olha. E principalmente, esse resultado foi fundamental por conta da atuação dos policiais militares que fizeram o socorro rápido. Então, eu quero apresentar aqui os anjos que trouxeram a tua vida de volta, fizeram você renascer e estar aí bem com a sua família e poder estar daqui para frente ter uma vida maravilhosa. Então, eu quero apresentar a você o Cabo Leite. Ai, Leite. Ai, meu Deus. Parabéns, Leite. Palmas. Fernandes. Fernandes. Porque me salvou naquele momento. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Agradecer primeiramente a Deus. A Deus também, muito obrigada. Mas vocês Deus também Todo-Poderoso. foram na minha vida. A gente, como policial militar, eu peço a E permissão. foram fortes que eu tava gordinha, viu? Que vergonha. Se queiram me levar, falei, mas por um milagre que eu tava gorda. Ela ainda faz piada com a situação. E a academia me dava até com a boca. Ai, meu Deus. Mas aqui ressaltar o trabalho dos nossos policiais. Com certeza. Eles usaram todos os ensinamentos que a gente procura ministrar durante a formação Foram muito rápidos para me chegar aqui. e ressaltar a iniciativa desses profissionais, que são orgulho para nós da Polícia Militar, como orgulho para a família deles. Para mim também são orgulho. Foi. Nossa. São pessoas como esses policiais que nos motivam a Sim. caminhar, a continuar. Agora, eu estou sabendo que você é tricolor, que você Tricolor. teve lá no TC do Sim. Nancy, Sim. camisa autografada pelo Cannon. Gravou ou não? Gravei. Gravou? gravei. Mas esse vídeo não chegou aqui não, hein? Ah, gravamos, tá? Minha mãe esse gravou. vídeo Pois é, aí. tinha que ter esse Minha vídeo mãe é aí. minha câmera, né, Beto? É, né? Ela fica o tempo todo gravando. Mas foi recebida lá no Tricolor, né? Na Laranjeiras. Sim. Conta pra gente um pouquinho. Os jogadores muito simpáticos, a equipe toda do Fluminense me tratou muito bem, me recebeu muito bem. Quero mandar um beijo para Vivi Casanova. Ela virou minha amiga, gente. Ela não é só profissional, ela é uma pessoa maravilhosa também. E, gente, os jogadores foram muito simpáticos. Me senti em casa lá, eles me deram a confiança, eu me senti em casa. Que legal, que Foi bacana. muito legal, Beto. Acabou fortalecendo vínculos, né? Com Sim. certeza. Porque Poxa. você era tricolor, mas nunca tinha ido no TC, nunca tinha sido recebida pelo Cannon, Não. na camisa autografada por ele. Ah, fica lá, vou até mandar fazer um quadro, nem uso, vai ficar bem linda lá, fico muito emocionada. Ela falou para fazer um quadro para botar na parede com a blusa autografada dele. E eu me apeguei muito ao Cano depois disso, me apeguei muito a ele, ele é muito legal. Ele é muito bacana, 10, né? Muito 10. Nossa, muito. Então, fica registrado aí ao Coronel Menezes, comandante-geral da Polícia Militar, ao militar Fernandes, o Leite, o Carlos. Precisamos deixar também
uma homenagem à Valéria, Valéria. inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Sim. que é quem destina a viatura, não é viatura, é um carro particular, para que você possa estar se dirigindo ao hospital, fazer as suas sessões de fisioterapia. Sim. Mas deixamos registrado que a Polícia Rodoviária Federal precisa estar mais atuante, acompanhando os casos um pouco mais de perto, porque são vítimas da fatalidade. Nós não estamos aqui para julgar os policiais, Não, porque nós não somos juízes, mas nós estamos aqui para comentar, sim, em cima de fatos reais, verdadeiros, verídicos e que demonstra uma falta de qualificação profissional para exercer a função de policial. Porque antes de serem policiais e agentes de seguranças, eles são profissionais, preparados, treinados para exercer essa função, assim como outro profissional qualquer, de qualquer setor da sociedade. Exatamente. E uma vez falhando, nós precisamos sim comentar, mas não estamos aqui para julgar. Sim. Até porque o nosso juiz é ele, é o Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos continuar acreditando sim que a instituição é uma instituição séria, que tem lá os seus regulamentos, e se foram infringidos algumas normas, alguns preparos, desígnios de como são feitas as abordagens e as ações, nós acreditamos que a instituição vai apurar, vai punir e que eles pagarão pelo erro que cometeram. Isso, porque, assim, gente, a gente está aqui também em busca de justiça, tem que ser feita a justiça, e que não aconteça com outras famílias o que aconteceu com a gente, que a gente não foi o primeiro caso, a gente não foi o primeiro que a gente assim ficou sabendo, né? Quando aconteceu com a gente ficou sabendo que já tinha acontecido, e a gente está em busca de justiça, que tudo que seja feito da forma que tem Perfeito. que ser, para que assim não aconteça mais com nenhuma família e passe pelo que a gente está passando até hoje, porque não está fácil. Não está fácil. A nossa vida mudou totalmente, mudou, sabe? A gente teve que fazer mudanças de casa, mudanças da gente própria lá em casa, enfim, teve que ser muita coisa mudada, o sofrimento, o que Juliana passou naquele hospital não tem preço. A Juliana sofria, eu sofria, a família toda. Olha, gente, que não aconteça mais com a família de ninguém. Por isso, tem que ser buscado a justiça. A gente está aqui hoje em busca disso também. Porque tem que Perfeito. ter. Tem que ter. Então, já fizemos as homenagens. Tem mais alguém que vocês queiram homenagear? O Júnior, né? A gente Então falou vamos do lá, nós Júnior, vamos falar aqui do então hospital. do Dr. Tiago, Dr. Tiago. diretor do Hospital Adão Pereira Nunes. Sim. Dr. Tiago, fica aqui o nosso reconhecimento Pode. à sua aptidão enquanto profissional de saúde, como tantos os outros, mas que soube nesse momento e em tantos outros momentos, porque a gente já percebe a sua trajetória em outros casos, a sua Sim. dedicação, e você segue aquele juramento que foi feito quando você se formou, que você jurou que salvaria vidas. E fica aqui a nossa homenagem ao Dr. Tiago, diretor do Hospital Adão Pereira Nunes. Maravilhoso. 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 O Júnior, chefe da segurança. Isso também, nossa. Chegou aqui ao nosso conhecimento, Júnior, que você é um cara espetacular, é um cara que se doa, é um cara que se entrega e não está ali simplesmente, meramente pelo salário no final do mês. Você está ali porque você é um cara que se doa. Parabéns pelas suas ações, atitudes, comportamentos e essa vontade que você tem de ajudar o próximo. Fica também registrado, obviamente, a todos os médicos que acompanharam, os enfermeiros, os técnicos. E aqueles que empurram a cadeira, né? Os maqueiros. Nossa, todos Os maqueiros são muito meus amigos também. Nossa, Então, todos. Vocês todos. maqueiros aí, nós deixamos aqui a nossa homenagem. Pessoal de apoio, pessoal da portaria. Nós precisamos registrar
todo esse amparato que vocês receberam no hospital, porque ninguém acerta todas, mas tem que procurar, ninguém erra todas, mas tem que procurar acertar o máximo que puder, né? Porque a gente está falando de vidas. Assim, Beto, eu tenho coisas maravilhosas para falar do Adão Pereira Nunes. Salvou a vida da minha filha, salva vidas. Eu sei que o hospital tem superlotação. O hospital, infelizmente, é um que é muito procurado ali por todos ali, né? Todos vão para ali, dá uma demanda danada ali. Só que eu vou te falar, no dia que aconteceu o negócio com a Ju, né? Essa tragédia, você acredita que ela foi no carro, né? Os PM botaram ela no carro da PRF para ser socorrida. Eu fui no carro da PM logo atrás. Você acredita que eu cheguei, não demorei muito, quando eu cheguei lá, que eu cheguei desesperada, cadê a Juliana, cadê a Juliana? Você acredita que a Juliana já estava na mesa de cirurgia? Eles falaram pra gente que eles iam fazer a cena naquele momento, eles tinham acabado tudo que tinha para fazer, eles tinham lavado as mãos, vamos fazer a ceia agora. Quando a Juliana chegou, eles não pensaram 2 vezes para socorrer a Juliana. Quando cheguei lá, a Juliana já estava na mesa da cirurgia. E olha o que aqui, gente, olha o resultado. Obrigado a todos do Hospital Adão Pereira, principalmente ao Dr. Tiago, A o Juliana, diretor. Quero também deixar um beijo pro meu amigo, que foi meu enfermeiro também, Lucas. Lucas, um grande beijo, meu amor. Fica com Deus. bacana ver você assim, Ju. Bacana ver você assim, participativa. Você teve que aprender a falar novamente. Você teve que aprender a andar novamente. E tem tantas outras coisas que você está aprendendo novamente. Sim. Né? Sim, Mas Beto. a gente percebe que você é uma pessoa esforçada. A gente percebe que você é uma pessoa resiliente. Beto, eu tento fazer de tudo para me recuperar o mais rápido possível. Eu aceito tudo. Bacana. A Juliana disse que aceita tudo. Então vamos mobilizar todo esse país novamente, porque os recursos estão acabando. Você me permite, Deise? Sim, com certeza. Então vamos lá. Vamos nos mobilizar, todo o país. Pessoal do Ceará, eu vou deixar um abraço, porque eu sei que tem uma galera lá no Ceará. Manda uma homenagem para eles. Um beijo para vocês todos do meu Ceará. Amo vocês, gente do meu Ceará, Fortaleza, Juazeiro do Norte. Eu amo vocês, meu paizinho, minha mãezinha, meus irmãos, meus sobrinhos, todos vocês. Amo vocês. Ceará, Ceará, Santa Catarina, Rio Santa Grande Catarina, do Sul, Rio de Janeiro, Rio Duque de de Caxias, Belfor Roxo, onde a Ju atendeu tanta gente lá como agente de saúde. Vamos lá, gente. Quer deixar o Pix? Quero deixar. Anota aí o Pix dela. O meu Pix, gente, o meu Pix é o meu celular. É o meu celular. Eu posso dar uma olhadinha aqui? Deve. É que eu não tenho, não sei. Fica à de cabeça, vontade, gente. fica tranquila. Nós temos todo o tempo do mundo. Ai, que bom. Para causas dessa natureza, nós temos todo o tempo do mundo. Ai, que bom. Então, eu vou deixar aqui, gente, porque eu tenho fé em Deus que vai ter uma hora que Deus a gente não vai mais precisar. Mas se eu estou falando é porque realmente ainda está, a Juliana ainda está. Mas isso é evidente. Isso é evidente, isso não precisa de prova. Que é que dá um pouco até de vergonha, né? Dá um pouco de vergonha. Não fica com vergonha não. Não fica com vergonha não. Você sabe por quê? Não. Porque o Brasil inteiro sabe as consequências que ações dessa natureza levam. A Ju trabalhava. A Ju era Ela não ativa. precisava de ninguém, ela tinha o dinheiro dela. Pagava suas contas, Sim. gerava emprego, gerava renda, pagava imposto. Sim. Infelizmente, uma tragédia dessa mudou o rumo da vida dela. E o Brasil entende, o Brasil é benevolente, o Brasil é solidário. Passa Com o Pix. certeza, o Brasil é. Gente, o meu Pix é o meu celular, é 977377235. Lembrando que tem que colocar o 21. Isso. Repete aí, 21. 21 977377235. Nós vamos botar, não vamos, Jonathan? No rodapé. Obrigado. Vamos botar também o @, da Ju, que eu vi o Clóvis Monteiro. Clóvis, meu Monteiro amigo também. radialista. Nossa, Tu é demais, também, cara. essa Tu causa. enfatizou. Ó, pulou de 35 mil, que eu lembro, no programa lá com o Sim. Clóvis,
Tava em Foi. 35 mil, passou para 46 já, né? Parece? Já tá 46 mil. Não, tá mais, tá 40. Tá mais? Tá com mais de 40 seguidores, 40 mil. Tá, Não sei, amor. tá sim, ó, gente. Tá. o Você Fábio tem que Monteiro. acompanhar esse arroba, hein? Fala o arroba aí para todo mundo que tá em sintonia. @juliana.rangel com 2 N. Igualzinho ela falou pro Clóvis Monteiro, viu? Foi. Clóvis, meu querido, grande Beijo, radialista. Clóvis. Te adoro. Via seu programa ó, todo dia e ainda tô 41. vendo, hein? O dela, olha só. 42.200 Tá vendo, seguidores nesse momento e nós vamos fazer uma campanha para que isso dobre e que para você começar a fazer um trabalho de social media e mudar a tua vida. Tomara, Obrigado. Beto, Obrigado, tomara. Beto. Obrigado Vamos pelo nessa? carinho. Nós já estamos chegando aí na última curvinha do nosso programa. Eu agradeço imensamente a tua predisposição, a tua disposição de encarar as câmeras, de assumir essa postura agora de impactar vidas. Agradeço a dona Deise Foi um prazer estar aqui, foi um prazer. por me dar essa oportunidade, me conceder esse momento, esse programa tão triste, mas ao mesmo tempo Deus tomou conta do ambiente e nós conseguimos passar uma mensagem linda, uma mensagem através dessa narrativa que vai impactar vidas, que vai mudar muita juventude através do seu testemunho, através das suas posturas, através do seu comportamento, do seu reconhecimento que Deus é o Deus que dá a vida. Porque Ele te deu a vida novamente, você agora tem 2 datas de nascimento. Pode que. Já falei Ela- pra minha mãezinha, dezembro é meu aniversário, hein, gata? Quero bolo e Mas guaraná. é verdade, né? Agora a gente fala isso. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Ah, Beto, eu só espero que não existam mais Julianas e que a polícia PRF seja mais preparada para andar na rua, né, gente? Por favor, né, gente? Muito cuidado, porque eu só estou aqui por um milagre de Deus, né? Essa é a verdade. E porque Deus não se explica, Juju. Você Deus com uma não se blusinha explica. O que escrita- estava escrito atrás daquele carro? Não sei se você chegou a ver, Beto. O que tava Deus é escrito. fiel. E olha aí que Deus nos provando que Ele é fiel. E tá aqui a prova que Deus é fiel. Na verdade, todos nós. Eu só quero agradecer, gente. Obrigado por tudo. Obrigado, Brasil. Obrigado por tudo, pelas orações, que foram muitas. Sim, não Nossa, posso foi esquecer. muitas orações. Obrigado a todos. E só agradecer, só gratidão. Obrigado a todos. Obrigado, Beto. Precisamos registrar que o nosso programa ele é baseado numa passagem da Bíblia, que é Romanos 12, 8. Lá diz, se você tem o dom de encorajar, que o encoraje. Se você tem o dom de compartilhar, que compartilhe. Se você tem o dom de estender as mãos, que estenda. E é exatamente isso, Ju, que você já está fazendo, que você não tem noção de que você já está fazendo, já está acontecendo, porque esse é o agir de Deus. Beto, minha maior intenção publicando meus vídeos nas minhas redes sociais são para as pessoas, assim como eu era, não perder a fé, acreditar que Deus existe e que a gente reza, a gente pede, pode demorar um pouquinho, mas vem, gente, a graça vem. E assim, Beto, e você vê também uma coisa, que antes ela não acreditava que Deus existia, que ela contou, e hoje ela disse que o que ela passou, ela disse que queria muito fazer medicina, para ela poder também estar salvando vidas. Ela falou que queria muito fazer a medicina para estar salvando vidas também. Então eu fiquei tão orgulhosa dela, eu falei, nossa, Juliana, que lindo. Inclusive, Beto, quem cuidou de mim foi a doutora Juliana, tá vendo? Também Eu teve a destino, doutora hein? Juliana, que no início ficou com ela, e eu Então, peguei e falei, parece Manda um abraço para a doutora Juliana. Beijo, doutora Juliana. Doutor Marcos Muito também, obrigada, doutor Marcos, doutora Juliana e o Gabriel, que me deixou de orelha nova, gente. Doutor legal. Gabriel, beijo. Cirurgião plástico que fez a reconstrução. Isso. Sim. Fez a reconstrução da orelha dela, que ela perdeu um pedaço, né? E Mas agora tá novinha, Beto, tá novinha agora. Doutor Gabriel, parabéns, hein? Você é um artista plástico de verdade. Sim, ele é muito Reconstruiu e eu nem percebi. bom. Acho que você não Poxa, ele percebe, fez não. perfeito, né? Ficou perfeito. Ficou Foi muito perfeito. bom. Parabéns, doutor Gabriel. Fica aqui a nossa homenagem também a esse grande médico
E a gente precisa encerrar. Tá bom, Tá A ótimo. gente bem. precisa encerrar, eu não Gente, queria acabar, o programa tomou um outro rumo, eu pensei que ia ser um programa assim, triste, né? A gente conta tantas histórias aqui, mas Sim. Deus tomou o ambiente, Deus tomou conta de tudo, Sim, Deus Beto. conduziu, e hoje você está aqui, é fenomenal, nós precisamos celebrar a vida. Só Com quero falar mais certeza. alguma coisa. Beto, Fala, obrigada pela oportunidade. Tu virou um amigo meu. amém. Você é uma pessoa de Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com você e dando uma mensagem para as pessoas, querendo fazer as pessoas terem mais fé. Muito obrigada. Também Amém. agradeço de todo o coração, Beto. Obrigado pela oportunidade. Eu tá? que agradeço, dona Deise. Tá? Obrigado Pelo mesmo. Foi momento. um prazer. Fica registrado aqui um abraço para o Alexandre, para o seu irmão que sobreviveu, para É. sua cunhada que Sim. sobreviveu. Daniel, Helena, beijo, meus fãs. Mua. E meu cachorrinho também, gente. Aquele cachorrinho Meu cachorrinho surdo. que é O surdo. bichinho também sobreviveu, gente. Eu cheguei lá conversando com ele para ele não me pegar, mas se ele tivesse que pegar, ele já ia pegar, porque ele não escuta nada. Legal. É isso. Gente, já estamos chegando na última curvinha. Eu queria deixar registrado só algo assim muito interessante, porque são tantos os episódios negativos que vêm acontecendo com a instituição da Polícia Rodoviária Federal que a gente só pede um pouco mais de preparo, um pouco mais de equilíbrio emocional, um pouco mais de visão, um pouco mais de tudo. Porque não foi só o caso da Juliana, tem o caso do Genivaldo, que foi asfixiado na mala do carro, tem o caso da menininha da Heloísa, que aconteceu tem 2 anos. Então, são atos que são praticados que não precisa de muita investigação para detectar a materialidade do crime. Mas isso nós não queremos entrar nessa seara, porque a justiça dos homens, a gente acredita que será feita, mas existe uma justiça que é divina, que essa ninguém escapa. Que cada um pague pelo seu crime, que cada um cumpra a sua pena, mas o mais importante é que nós estamos aqui para celebrar a vida, para celebrar a Juliana, a dona Deise, o seu Alexandre, que a sua família seja reconstruída e que você, pelo Brasil inteiro, mande o Pix para a dona Deise, porque é disso que a gente está precisando no momento. Verdade. Gente, Obrigado, gente. Ouro TV, Outra onde vez. todas as vezes as vozes se encontram. Beijo em todos. Beijo.